Olá, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Hoje nós iremos falar a respeito de Carol Pinheiro. Carol Pinheiro, ela frequentou a congregação cristã desde os seus 13 anos de idade e aos 25 anos de idade ela resolveu sair da congregação e participou de um podcast chamado Mundo CCB, do Daniel Ferro. Eu estou com uma colinha aqui porque eu não tenho o hábito de vê-lo, de assistir o podcast deles, mas enfim, é que me chamou a atenção a respeito dessa moça, a Carol Pinheiro, como ela mesmo diz, frequentadora da congregação cristã. E, como eu disse, ao me chamar a atenção a respeito da argumentação dela nesse podcast, ela fala que ela se converteu aos 25 anos de idade, após conhecer outras igrejas, e que no momento em que ela chegou lá, ela viu realmente de Bíblia e do Espírito Santo. Ela questiona o respeito da congregação pregar as Escrituras e ela fala a respeito do falar em língua, a promessa do Espírito Santo, e que na congregação os irmãos falam porque querem alcançar os olhares de outros e não falam verdadeiramente pelo Espírito. Isso é o que ela disse e nós vamos ver aqui no vídeo, ok? Mas antes eu vou tirar aqui o meu boné, porque a palavra de Deus, ela nos fala que nós não podemos ler as Sagradas Escrituras com cobertura. Então eu vou ler aqui, em seguida nós vamos ver o vídeo. Eu selecionei algumas partes, as mais relevantes, ok? E eu vou ler em Gênesis capítulo 3, a tentação de Eva, porque tem tudo a ver com o que nós vamos ver e ouvir. E depois eu farei as considerações finais, ok? Segundo o Espírito de Deus, segundo aquilo que Deus colocar no meu coração, para que eu fale a respeito de Carol Pinheiro. Todavia, eu não estou falando da pessoa de Carol Pinheiro, mas sim das atitudes dela, como serva de Deus, como cristã, como evangélica, ok? Então vamos ler aqui, a tentação de Eva e a queda do homem. Eu vou ler do capítulo 3, do versículo 3, capítulo 1 até o 5, ok? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Só até aqui que nós vamos ler. Agora nós vamos ver aqui a Carol Pinheiro dando o seu testemunho, como ela diz, falando a respeito da congregação cristã. Vocês vão entender, ela ainda não saiu da congregação, pelo menos até o tempo que ela fez esse vídeo, que já tem mais de 8 meses, 9 meses, quase um ano, salvo erro. Mas nós vamos ver aqui para que não fique muito extenso e depois a gente vai fazer aí as nossas considerações, ok? Então, vamos ouvir Carol Pinheiro falando com Daniel Ferro. Mas fala para mim, você já nasceu na família cristã? Não?
Então, eu pensei muito sobre isso, né, para resgatar, e a história a gente não costuma ficar pensando nisso geralmente, né? Mas, pelas minhas contas, eu sou quarta geração, né, de cristãos, especificamente PCB, pro lado da minha avó paterna. Já nasci num lar cristão, né, nasci na graça, digamos assim, que o pessoal costuma falar aí no jargão. E fui criada dentro daquela lógica, né? Não pode cortar o cabelo, não pode pintar a unha, não pode usar calça, tem que estudar música. Mas essa parte assim, dos usos e costumes era bem forte. Assim, a gente dava umas escapadas, ficava naquela assim, não pode, mas às vezes usava, para você ver. E essa cobrança em cima dos usos e costumes sempre foi muito forte. Mas a cobrança em cima de oração, de leitura da palavra, de busca, ficava bem defasada. E eu costumo falar que somos ensinadas a ser frequentadoras de igreja. Eu creio que a misericórdia de Deus, ela atua em tudo. E eu creio que o processo, né, pelo qual eu passei é diferente do de outra pessoa, que já nasceu dentro de um evangelho verdadeiro, recebendo ali todas aquelas informações que são importantes, que são de fato salvíficas, mas eu não reputo isso como totalmente ruim para a minha vida. Eu me batizei no ano de 2011, tinha feito o primeiro exame de organista em 2010, com 13 anos, me batizei em 2011, com 14, né? E fui selada em 2012. Inclusive eu achei aqui, resgatando a minha história, eu achei esse caderninho aqui, onde eu Para os irmãos, anotava, né, as palavras. só para os irmãos entenderem um pouco, todo o depoimento dela, ela tenta descredibilizar a congregação cristã. Ela fala que foi selada, entre aspas, ou seja, ela foi ou não foi selada? E durante toda a vida dela, ela sempre viu ou entendeu que as outras igrejas é que realmente pregavam o evangelho verdadeiro. Ela ensinou que a congregação não prega o evangelho verdadeiro e no final ela vai confirmar. Mexeram comigo e tem aqui anotado. Fui selada com o Espírito Santo da promessa no ano de 2012 e anotava as palavras e anotava tudo. Então eu achei isso aqui, fiquei super, assim, até feliz, sabe, de ler, porque às vezes dá uma certa vergonha, mas a gente vê que era um coração puro, desejoso. Aí tem ali metas para 2013, ler a Bíblia, viver mais a graça, mas aquela questão assim, né, faltava alguma coisa, porque eu sempre colocava como meta, mas não conseguia e me frustrava. Mas assim, não frequentei essas rodas de oração quando eu era pequena. A gente vivia assim, aquela questão ali da religiosidade, frequentar a igreja, uma coisa mais fria, sabe? Aqueles crentes assim, eu sou crente da congregação, mas, por exemplo, eu tinha certa vergonha de ter aquele cabelão enorme na igreja, na escola. Na igreja eu sentia orgulho, porque era um troféu. Mas na escola, por exemplo, para mim era motivo de vergonha, porque não tinha aquele evangelho arraigado na minha mente. Era mais aquele regramento, aquele controle social mesmo que era exercido por meio da religião. Mas assim, tinha aquele temor no meu coração e eu creio que Deus tem misericórdia de um coração tão puro. Mas faltava alguma coisa, faltava uma pecinha nesse quebra-cabeça, que é a pecinha fundamental, né, que é Cristo. E a gente sabe que não existe uma placa de igreja, não é a placa de igreja que vai levar a gente para o céu, é Cristo. E esse é um dos pontos que mais me preocupa hoje, esse exclusivismo, essa questão de justiça própria, porque eu vivi isso. Eu me batizei sem saber quem era Cristo, me batizei pelo protocolo normal, né? Vem aqui, o Senhor está te chamando, seus pais já são crentes, e tá. Me batizei, olha, são os crentes, você encontra um crente na rua, aí você percebe, nossa, meu Deus, tem outra pessoa da minha igreja aqui. E é aquela coisa, né? Os meus irmãos são só os daqui. E essa questão aí que a gente entrou, né, da placa de igreja, isso mudou
Agora, depois que eu me converti, que eu me libertei, que eu visitei outras igrejas, que eu conheci, que eu tenho outros irmãos, meu Deus, quanta vergonha eu tenho de ter desprezado, né, os outros irmãos. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala que o reino dividido, ele não subsiste. E verdadeiramente isso é fato. Porque a partir do momento em que você sai da igreja e vai para outros lugares, você fica dividido e você não para nem nesse e nem naquele. E isso é o que aconteceu com a jovem Carol. E ela deixa bem nítido nessa sua explicação. Hoje eu tenho essa visão, mas outrora eu não tinha. Graças a Deus me casei com uma pessoa maravilhosa, que fez um papel de pai mesmo, sabe? Me ensinou muitas coisas. Coisas que nós não tínhamos o costume em casa, que era dialogar, sentar e dialogar. E aí ele fez esse papel de pai, foi me ensinando. E ele também muito liberal com relação às questões CCBs. Então me deixava muito livre, como eu já disse. O irmão observa que ela fala a respeito do esposo, que ele era muito liberal em relação às coisas CCBs. Ou seja, eles não se importavam com a doutrina da palavra de Deus, com os ensinamentos que os irmãos traziam, ensinamentos esses, na maioria, paulinos, sobre a obediência à palavra de Deus. Então, eles foram indo de qualquer jeito, de qualquer maneira, apenas visitando a igreja. Tinha o costume, então, as blusinhas que eu usava, sem manga, e minha calça, meu short, continuava usando normalmente. Sempre tive muita modéstia, sabe? Não usava roupa curta, né? Nem nada. Mas não era assim aquela ala xiita. Ele sempre foi muito liberal. E eu achava aquilo engraçado, né? Porque ele também não buscava mostrar aquela aparência. E desde que a gente se casou, ele falou comigo assim: você se prepara para ser perseguida. E eu ficava assim: gente, meu Deus, mas por que ser perseguida? Porque ele sempre foi muito atuante contra um sistema que não tem explicações para as coisas. Mas eu era Irmãos, contra algumas... irmão, perdoa por causa que eu estou parando o vídeo, mas essa fala dela merece a nossa observação. Ele sempre foi atuante contra os mandamentos da palavra de Deus, que para ele não tinha explicações. Quando você não se importa com a palavra de Deus, você não entende aquilo que Deus quer trazer a você. Então, ela deixa bem claro que ele não aceitava, muitas das vezes, os mandamentos, as doutrinas que Deus mandava, a palavra de Deus que Deus mandava. E então, ela acabou aceitando aquele estilo de vida, de viverem como servos de Deus, mas apenas na aparência. E aí ela reverte tudo e põe a culpa depois na congregação, como nós vamos ver até o final desse vídeo. Algumas críticas que ele fazia que eu já achava, não, peraí, mas aí você está falando da igreja, da obra de Deus. Eu, como uma CCB de carteirinha, já comecei a achar aquele estranho. Ela entra em contradição aqui porque ela fala que ela não aceitava as críticas dele porque ela era uma serva de Deus de carteirinha. Mas no final do vídeo, até o final do vídeo, vocês vão vendo nas palavras dela que ela não tinha nada a ver com uma serva de Deus de carteirinha. Ou seja, o que ela quer dizer, aquelas servas de Deus firme no entendimento e na palavra. Mas ela demonstra que está totalmente aversa às doutrinas, aos mandamentos da palavra de Deus. E no final, até o final do vídeo, vocês vão entender. Mas ele sempre foi muito tranquilo. Uma coisa que a gente tinha muito hábito, fala muito da vida dos outros. Isso aí ele foi me ajudando a corrigir. Assim, algumas coisas que de fato são contra a palavra e que lá a gente era cobrado no sentido doutrinário humano da igreja, mas deixava a desejar no sentido doutrinário da Bíblia. No ano de 2019, eu comecei a ouvir umas pregações do pastor Paulo Júnior. Os irmãos perceberam aqui que ela fala a respeito dos efeitos doutrinários
humano da igreja, ou seja, ela sempre desvia da verdade. Quando os irmãos ensinam a respeito das Sagradas Escrituras, ela fala que os irmãos estavam dando doutrinas humanas, mas da Bíblia mesmo, nada. Isso na concepção dela. Vamos continuar. Eu ouvi quase todos os vídeos do pastor Paulo Júnior, mas com aquela mente ainda muito... O pastor Paulo Júnior, ele é um ferrenho crítico da congregação. Eles denominam a congregação como seita, porque a congregação é a única igreja que ela não aceita se misturar com outras igrejas, se mesclar, e que pastores como Paulo Júnior e outros não vêm na congregação e vai subir no púlpito e vai pregar a palavra de Deus. Então, já começa por aí. E ela começou a escutar Paulo Júnior e depois ela migra para um outro pastor aí que nós vamos ver o nome dele. Surpresa, muito cauterizada. E aí o meu esposo descobriu o pastor Lamartine. Pastor Lamartine, eu não lembrava o nome dele. Então, esses dois foram os dois que ela começou a ouvir e entender na concepção dela, que agora sim ela estava ouvindo a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro. Ela ficou 25 anos dentro da congregação e ela não ouviu o evangelho verdadeiro. Isso é o que ela vai falar aqui. Começamos a maratonar o Lamartine. E eu ouvia o Lamartine, mas eu via naquela lógica do pico da fossa. Eu não tinha entendido ainda a graça. Então, para mim, a congregação salvava, as outras eram seitas. Simplesmente, é isso que é ensinado, né? Coisa assim, às vezes não de maneira assim, muito massiva hoje mais, mas antigamente, na mente dos mais antigos, explicitamente hoje não mais, mas está implícito, né, no imaginário das pessoas. E aí eu comecei a buscar, e comecei a ler a Bíblia, e comecei a ouvir mais vídeos. Eu falei, não, agora eu quero conhecer esse mundo espiritual. E voltei a assistir. E assisti tudo do Paulo Júnior de novo. E tudo do Lamartine. E assim, comecei a buscar mesmo, pastor Hernandes. E ouvia tudo. E lia a Bíblia. E aí o Senhor começou a converter meu coração. E aí eu conheci Jesus. Eu falei, tá aqui a peça-chave. É isso. Era isso que estava faltando. Eu não consigo explicar. Vocês entenderam, irmãos? Ela começou a ouvir Paulo Júnior, depois Lamartine, e aí ela começou a entender. Aí ela começou a perceber a peça que estava faltando na palavra dela, no entendimento dela. E ela começou a ver Bíblia. Se os irmãos vejam que até mesmo aqui, no vídeo, que eu estou reagindo, tá passando um helicóptero aqui, irmão, e o meu estúdio não é acústico. Então, se até aqui, eu que estou reagindo ao vídeo dela, os irmãos viram que eu falo a respeito da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, aí ela fala que nós não temos Bíblia, que nós não vemos ou não lemos. Então, os irmãos já vê. E depois a gente vai falar a respeito dessa reflexão. Ok? Hoje eu vejo assim, é como se, sabe, você vê uma pontinha do iceberg, e aí você mergulha, e você vai mergulhando, e vendo que aquele negócio não tem fim. E aí eu fiquei desesperada. Eu passava madrugadas lendo a Bíblia, e ouvia o dia inteiro os vídeos. Eu ouvia 10 vídeos num dia. E eu acho que era isso que faltava, porque o meu esposo já gostava de estudar a Bíblia. E aí parece que casou. Finalmente, chegou o momento do Senhor fazer a obra. E aí nós começamos a ler juntos, a estudar juntos, a ouvir vídeos juntos. E o assunto da nossa casa mudou drasticamente. A gente já tinha perdido esse hábito, né? Porque por conta dele, né? Dessa questão dele não gostar mesmo de falar da vida dos outros, de se preocupar com a vida dos outros. Mas a nossa casa parece que entrou no eixo de repente, né? E aí eu entendi, a mulher sábia edifica o seu lar. Foi quando eu me converti que o meu lar se tornou templo do Espírito Santo, assim, no sentido que nós dois,
nos tornamos de fato uma só carne, e o nosso lar se tornou lugar de adoração, e a gente se tornou livre para orar juntos, para buscar juntos, para discutir, e a gente tinha ali um assunto em comum que preenchia o nosso coração de uma maneira inexplicável. Esse foi o momento A. Quando eu me converti, a nossa vida já é boa, né? Pela misericórdia e a graça de Deus. Mas parece que tudo fez sentido na minha vida, né? Mas aí entraram os conflitos, que eu e meu esposo, a gente estudava em casa, a gente lia em casa, a gente ouvia as pregações, e aí íamos na igreja e não condizia. Ouvia o culto da congregação, aquelas coisas xoxas que não dava vontade de ouvir, e muita coisa errada, e a gente ficava se questionando, né? Poxa, e agora? E agora? Entrou aquele conflito na minha mente. Eu falei, eu vou em outra igreja. Depois que voltou, né? Eu falei assim, eu vou em outra igreja. Eu quero ver como é que é. Como que eu posso falar que só na minha igreja está correto se eu nunca fui em outra? Eu não sei como é que é, eu não sei se é bom, não sei se é ruim. E aí visitei a Adventista, visitei a Batista, participei de congressos. Aí eu descobri o pastor Luciano Subirá, que eu amo de paixão, assim, eu considero como um grande mentor espiritual para mim, sabe? Não me endeusando a pessoa, mas é porque é uma pessoa que me pegou na minha mão e me conduziu, porque a gente não tinha esse pastoreio de alguém experiente para nos ensinar, né? A gente tinha a palavra, mas o discipulado, ele é necessário. Você precisa de alguém que te ensine, que te conduza, que te mostre. E ele foi essa grande figura nas nossas vidas por muito tempo. Então, um dos motivos que a gente teve coragem de visitar outra igreja foi porque teve um congresso dele aqui, e a gente acabou indo, e foi maravilhoso, porque além da palavra, a gente viu o mover do Espírito. E isso veio também encaixando várias coisas que estavam na minha mente, porque eu pensava assim, eu tô vendo que tá tudo errado lá na minha igreja, mas eu falei em línguas, e não foi da minha cabeça. No meio disso tudo, eu sei que tá errado ficar essa barulheira dentro da igreja, esse povo falando em línguas, que isso não quer dizer nada, que isso não é o selo da promessa. Aí eu já sabia que não era o selo da promessa. Mas e aí eu acho que eu já conhecia os críticos nessa época. Isso foi há pouco tempo, no ano passado, não sei. Eu já conhecia os críticos, sim. E aí, muito ferrenhamente, eles criticavam essa questão de falar em línguas e tudo. E aí fomos na Batista, nesse culto. E aí eu vi Bíblia, Cristo puro, do início ao fim. E no final, a única coisa que foi falada é o seguinte: Espírito Santo, vem sobre nós. E a igreja começou naquele clamor, naquele pedido para que o Espírito Santo viesse. E aí as pessoas falaram em línguas dentro daquela igreja, mas foi um despertamento tão grande porque eu via na minha igreja um falar em línguas para exaltação própria, né? Que a gente vê às vezes a pessoa fala e olha para o lado para ver se tem alguém vendo, mas lá eu via assim que não, que era para eu e Deus ali, sabe? E aí eu comecei a estudar sobre os dons e as coisas foram se encaixando, e naquele dia mostrou para mim que, de fato, provou com todas as letras: para com isso, para com isso. Deus está em muitos lugares. Não existe isso de placa, tem erro na sua, tem erro na do outro, tem erro na do outro, e Cristo está aqui também. Então, assim, como eu descobri uma coisa muito importante, né, e eu vi o mover do Espírito ali, isso foi trabalhando também nesse processo mesmo. E aí eu comecei a visitar as outras igrejas normalmente, e passei por um período de muita tristeza com relação à congregação, sim, não vou negar, porque você via a gentileza das pessoas quando eu frequentava as outras igrejas, né? Eu via uma gentileza, por exemplo, até naquela questão, assim, você chegou atrasado, a pessoa se aperta no banco para te caber. Enquanto que na minha igreja eu via pessoas marcando lugar com a bolsa para a outra não chegar e sentar. Entende? Eu, nessa busca incessante, né, nesse desespero, eu falei assim, gente, eu não posso guardar isso só para mim. Eu tô vendo tanta coisa errada, tanta gente fazendo tudo errado na minha igreja, eu preciso abrir os olhos dessas pessoas. E aí eu ouvi uma pregação do pastor Lamartine, e ele falava assim: se tem 10 pessoas na sua rede social, influencie essas 10. Se tem 5, influencie 5. Se tem uma, influencie uma.
E eu já tinha uma rede social até com bastante pessoas, porque eu sempre gostei desse negócio de cabelo, roupa e tal, e eu tinha um blogzinho para falar sobre isso. Eu falei, tá aí, vou falar tudo da palavra de Deus aqui nesse canal. E aí eu comecei a postar, eu falei assim, ai, não sei se as pessoas vão gostar, ainda ficava naquela coisa, mas comecei a postar e as pessoas começaram a gostar, e aí eu fui crescendo, né, nesse sentido, e parei de gostar dos negócios de roupa, de comida, e aí eu comecei a falar sobre o evangelho. Eu preciso abrir os olhos das pessoas, porque se elas ficarem lá dentro, de onde eu estava, né, de onde eu, né, mais ou menos estou ainda, nós vamos chegar lá. Do jeito que está, não vão ser salvas, não vão ser salvas. Elas precisam sentir o que eu estou sentindo, essa liberdade de ver que não é só o da CCB que é minha família. Gente, olha o tamanho da minha família. Eu fiquei tão feliz quando eu descobri que eu tinha tantos milhões de irmãos na China e eu via livros, né, que testemunhavam aquele vinho novo é melhor. Bom, irmãos, é só até aqui que eu acabei gravando, né? Eu vou deixar nessa imagem aqui da Carol e aí a gente vai fazer aqui as nossas considerações. O que acontece é o seguinte, muitas pessoas passam pela congregação e não se atentam à palavra de Deus. Elas estão dispersas dentro da igreja, elas estão desatentas dentro da igreja e com isso elas não se firmam na palavra de Deus e quando saem da congregação vão para outras denominações, aí elas começam a falar por que saiu da congregação e as outras igrejas acabam se deliciando com os relatos deles e que muitas das vezes são palavras inverdades ditas para que justifique a saída deles, quando na verdade eles não ouviram a palavra de Deus. Por isso que eu trouxe até vocês aqui Gênesis capítulo 3, a tentação de Eva e a queda do homem. Carol, ela demonstrou por várias vezes que, além dela não ter o entendimento da palavra de Deus, ela não se importava com aquilo que vinha de lá do púlpito. E ela houve momentos que deu mais ênfase à sua blusinha de alça, os seus shorts, ainda que com modéstia, como ela mesma disse. Como ela fala que não gostava de roupa curta, não usava, mas a partir do momento em que você já põe uns shorts, você já está com o seu corpo praticamente quase descoberto, que o shorts é curto. Não existe esse negócio de shorts, ela não vai usar os shorts até o joelho. Pode até ser que usaria, mas automaticamente a gente sabe que a maioria das moças que usam shorts são shorts curtos. Enfim, esse não é também o problema, mas como servo de Deus, não condiz com a postura de uma serva de Deus. E a palavra de Deus aqui nos ensina que Deus, ele deu vários avisos a Eva através dos anjos. Os anjos desciam o tempo todo, segundo as Escrituras, no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. E ali era-se ministrada a palavra para eles, as ordenanças de Deus, os pedidos de alerta que Deus dava a eles em relação à serpente que andava rondando ali pelo jardim. E as determinações de Deus eram claras e objetivas. Olha, não te apartes de teu marido, não se distancie do seu marido, não ande sozinha, esteja sempre com ele quando andares pelo jardim, porque o maligno, ele está ao derredor e ele busca tragar a sua alma. Mas Eva, ela não deu ouvido ao que os anjos falavam. E um dia
ela se distanciou do esposo e se deparou com a serpente. E a serpente, muito astuta, fez o quê? Convidou ela para ter ali um diálogo. E esse diálogo, a serpente usou da palavra de Deus, tentando mudar a palavra de Deus para que ela se envolvesse naquela conversa e assim a serpente pudesse destilar o seu veneno. Um veneno que até os dias de hoje o homem precisa correr como um atleta, tendo como autor e consumador da sua fé Jesus Cristo, como está lá em Hebreus capítulo 12. Mas ainda não resististe até o sangue. E então, irmãos, Eva foi pega porque estava desatenta. A serpente falou: não foi isso que Deus falou, que vocês não comessem do fruto? Aí Eva falou: não, Deus falou que nós podemos comer do fruto das árvores, mas da árvore que está no meio do jardim, desse fruto nós não poderíamos comer. A serpente pegou e indagou, falou a ela: não é isso, porque Deus sabe que se vocês comerem, vocês não vão morrer, mas no dia que vocês comerem, vocês passarão a ser como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. É preciso que se tome muito cuidado quando você está na igreja, porque quando você sai da igreja, se você estiver disperso, por isso a serpente levou o nome de astuta, porque ela pega aqueles que estão desavisados. E você vai lá dentro da igreja, senta, ouve a palavra de Deus, só que você está tão disperso que você não procura prestar atenção realmente na palavra, no entendimento, e quando você sai da igreja, já lá fora, a serpente está te esperando. Carol Pinheiro, ela falou em suas palavras que ela agora, talvez seja a missão dela, é pegar os irmãos que ouvem a palavra de Deus, levar para sua casa e explicar-lhes como é a verdade, porque o que o irmão falou está errado. Não, irmão, o que está errado é a atitude de Carol Pinheiro de tentar descredibilizar a palavra de Deus. E não só ela, como muitos outros têm saído da congregação da mesma forma que ela, e aí começam a participar desses podcasts, onde muitos críticos adoram falar mal da igreja para justificar os seus erros de não terem permanecido na igreja. Ela testemunhou aqui que ela ficou 25 anos, inclusive o título dessa live dela é esse: após os seus 25 anos, ela se converteu. Depois nós vamos ver direitinho o nome do título dessa live dela. Mas o que está bem claro para nós aqui é a falta de entendimento e de verdade. Quando saiu da igreja, agora coloca a culpa na igreja, que ela levou 25 anos para ouvir a verdade do Evangelho, sendo que dentro da congregação se é pregado as Sagradas Escrituras. Os servos de Deus estão lá para obedecer à vontade e à palavra de Deus. Então, ela acaba fazendo trazendo este falso testemunho de que na congregação não se prega a palavra de Deus. Os irmãos me perdoam, mas é que eu estou com alguma coisa aqui na garganta, uma irritação. Então os irmãos me perdoam, mas vamos voltar aqui, o mais importante. E então, agora que ela começa a ir em outras igrejas, começa a ouvir pastores
de outras denominações que não gostam da congregação. Inclusive, existe uma igreja aí, a presbiteriana, que juntaram os 3 pastores para falar mal. Paulo Júnior, tem mais um outro pastor aí que eu não me recordo o nome dele. E eles estão falando da congregação, que a congregação é uma seita, porque a congregação não aceita isso. É lógico, a congregação não aceita que outros venham sem estar na mesma comunhão, querer pregar dentro da congregação. Pessoas que às vezes não têm uma vida corretíssima na presença de Deus e venham a usar os púlpitos da congregação para querer ministrar a palavra de Deus. Pessoas que muitas das vezes, nos finais de semana, estão nas casas noturnas, nos bares. Igual o outro vídeo que eu fiz anterior a esse, basta que você entre aqui no canal e veja, a respeito de Andressa Urach, que diz que vai fazer uma igreja, vai abrir uma igreja para ela, para que seja ministrada a palavra do jeito que ela quer. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eles não querem aceitar a verdade que a congregação prega. Eles não querem entrar dentro da doutrina que a congregação tem, porque para eles a doutrina que a congregação ensina, que inclusive é uma doutrina paulina, é pesado ao coração deles. É como a própria Carol falou, depois de ter estado muitos anos dentro da igreja, usou o véu e agora fala que o véu é idolatria e que o véu não era um mandamento da palavra de Deus. Foi isso que ela quis dizer. Chamou o apóstolo Paulo automaticamente de mentiroso, de que o Paulo falou a respeito do véu, mas eles querem dar outro entendimento e querem refutar aquilo que Deus deu a um dos apóstolos que mais trouxe ensinamento da palavra de Deus para a igreja, e eles querem colocar lá atrás como se fosse ensinamento apenas para uma localidade. Não, a palavra de Deus é para até os dias de hoje. Nós não vamos nos permanecer muito nesse ensinamento, nesse entendimento, para que o vídeo não se estenda mais do que já foi. Mas aqui é para que vocês entendam e para que vocês tomem cuidado, porque o tentador, ele anda rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. E se você estiver na igreja desapercebido, tenha certeza que você também será um outro desviado. E você não vai ter condições de estar nem num canto nem no outro. Por quê? Porque o reino dividido ele não subsiste. Mas se você estiver na fé de Jesus Cristo, você será como um atleta que, correndo com paciência e perseverança, alcançará a coroa que é a vida eterna. Ok? Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou, para que corramos como atleta a carreira que nos está proposta, tendo como autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo, pois é o que a congregação cristã prega no Brasil e fora do Brasil. Que Deus possa iluminar o coração de Carol e que ela venha se fortalecer na palavra verdadeira, porque me parece que ela, até o tempo que ela fez esse vídeo, ela ainda estava na congregação. Eu vou até pesquisar para ver se ela ainda permanece e continua. Mas que Deus possa abrir os olhos espirituais dela para que ela veja verdadeiramente a palavra sendo pregada dentro da congregação. É isso o que eu espero de todo o meu coração, que Deus abençoe ela grandemente e mostre para ela a verdade das suas sagradas escrituras. Nós tivemos um irmãozinho aí que saiu falando mal da congregação e está nos vídeos aí. Eu não sei se ele deixou, se ele tirou, mas eu vou falar para vocês, porque aqui a gente tem que pregar o evangelho verdadeiro.
e não amenizar passando a mão na cabeça de ninguém. O nosso irmão Carlos Reinar, ele também se afastou da congregação, foi aos podcasts de alguns canais de críticos, mas depois ele reconheceu o erro, voltou e me parece que ele está firme agora dentro da congregação. O errar é humano, irmão. Mas quando nós erramos e reconhecemos nossos erros, o Senhor, Ele é misericordioso, longânimo em misericórdia, tardio em irar-se. Ele nos perdoa, nos traz de volta e nos coloca de volta. Mas é preciso tomar cuidado, irmãos. Porque muitas das vezes tem coisas que não tem mais retorno. É preciso tomar cuidado. Nas Sagradas Escrituras nós temos vários exemplos. Ok? Bom, chegamos ao final de mais esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de selecionar o sininho para que você seja avisado de novos vídeos, ok? Eu estou numa correria, estudando bastante, então estou um pouco meio que sem tempo. Mas na medida do possível, assim que Deus me der, eu já estou preparando novos vídeos para que nós possamos trazer aqui para o canal, para que nos sirva de edificação. E assim nós estaremos juntos, andando sob a luz do Evangelho. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui, que a paz de Deus, o seu amor esteja nos corações de todos vocês.